Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje a gente vai dar sequência aí às nossas reflexões que a gente costuma fazer às terças, baseadas no livro Pensamento e Vida, que é um livro psicografado por Chico Xavier, em que nós temos ensinamentos, instruções tão valiosas trazidas pelo Espírito Emmanuel. E hoje a gente vai conversar sobre um capítulo chamado Educação, um capítulo maravilhoso que começa a unir aquilo que a gente veio refletindo, estudando nas semanas anteriores, né? A questão da mente, a questão da instrução e tudo mais. E o Emmanuel, ele começa esse capítulo tão importante nos fazendo refletir sobre um trecho do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16, em que Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. E o Emmanuel, ele nos chama para a gente buscar, refletir, pensar sobre o que Jesus queria dizer quando ele disse brilhe a vossa luz, né? E ele comenta, o Emmanuel, nesse capítulo, que antigamente se acreditava, se entendia que esse fosse um aviso meramente de essência mística, né? Em que as pessoas entendiam que através de um culto externo, através de rituais, né? Propostos por várias escolas religiosas, a pessoa conseguiria um crescimento espiritual, né? Para que depois da morte ela vivesse numa imaginária corte celeste, né? Então seriam rituais, né? Exteriores, né? Um culto exterior, né? Um ritual aí que se fazia, que levaria a pessoa a essa iluminação, a esse crescimento, né? Mas hoje, refletindo e estudando tudo aquilo que Jesus nos deixou e tudo que a doutrina espírita também nos esclarece, o Emmanuel, ele nos convida a pensar que Jesus não estava se referindo apenas, quando disse brilhe a vossa luz, a um ritual externo, a um culto exterior, mas que ele nos chamava a aplicarmos esse ensinamento, esse brilho, essa luz que nós vamos comentar mais adiante, em todas as condições, todos os dias. E como a gente sabe, a doutrina espírita nos faz refletir muito e pensar sobre essa verdadeira luz que é a nossa conquista interior, né? Que é o nosso burilamento íntimo, que é o nosso crescimento como espíritos imortais, superando as nossas dificuldades, né? Superando os nossos defeitos, os nossos vícios e conquistando virtudes, né? Esse sim é um caminho real de iluminação e não a gente cultivar rituais exteriores acreditando que aquilo aplaca, que aquilo substitui a necessidade enorme que nós temos, todos nós, de modificarmos e melhorarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a energia que nós emanamos, né? E o Emmanuel, ele nos faz refletir então sobre aquilo que a gente já vinha conversando nos capítulos anteriores, né? Pensando então sobre a questão do pensamento. O pensamento a gente não vê mais como algo abstrato, como algo tão sutil, mas a gente começa a ver o pensamento como uma força criativa, né? Algo que modifica o meio em que nós estamos. Então, assim, o Emmanuel diz: o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, ou seja, cada um de nós, quando pensamos, e a gente pensa o dia inteiro, a gente está emitindo essas ondas, né? Essas ondas que vão se exteriorizando, né, através de ondas sutis aí, e que vão atuar em circuitos de ação e reação no tempo. O que ele queria dizer quando ele falou isso? Que não é só o que eu faço que vai gerar a ação e reação na minha vida, é também o que eu penso. Porque quando eu penso, quando eu emito essas energias, né, essas ondas, eu começo a influenciar o meio que está ao meu redor e eu começo a sintonizar com aqueles que vibram na mesma frequência em que eu estou. Ou seja, eu começo a atrair pessoas, situações que estão em frequência semelhante àquela que eu estou emitindo.
E aí a gente já começa a pensar então sobre o que nós queremos atrair para a nossa vida e o que nós realmente atraímos. A gente começa a perceber a importância da vigilância com os nossos pensamentos, né? Da gente começar a educar mais os nossos pensamentos. E a gente começa a perceber a importância da educação, não só naquilo que a gente conversou semana passada, que é a instrução, né? Educação não é só aquela escolar, mas educação da vida, né? Educação da gente conseguir escolher aquilo que vai passar pela nossa cabeça, o pensamento que nós iremos abraçar e nutrir. Como nós iremos agir, o que nós iremos aceitar e o que nós iremos dizer, não, isso não faz parte de mim, não é verdade? Porque, embora os pensamentos eles passem na nossa cabeça, às vezes o que a gente quer, às vezes o que a gente não quer, a gente sabe que nós somos responsáveis por nutrir aquilo que nós consideramos importante. E a gente começa a fazer crescer aquilo que a gente dá atenção, né? Bom, o Emmanuel ele segue, então, retomando também aquilo que a gente estudou no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, em que ele dizia que a mente humana é um espelho de luz. E esse espelho, como a gente já conversou lá atrás, em semanas anteriores, né? Ele, como um espelho que reflete a luz, né? Que é, então, influenciado pelos raios que vêm do ambiente, mas também influencia, né? Fazendo esse mecanismo de reflexo, né? A nossa mente também é assim. A gente reflete esses raios que a gente recebe do meio e que a gente emite, né? Então a gente tem que começar a entender a importância que aquilo que nós pensamos, que aquilo que nós sentimos vai ter no meio em que nós vivemos. É interessante que a gente começa a parar de querer culpar os outros que estão ao nosso redor, tudo que acontece na nossa vida, a gente começa a tirar a culpa do outro e a gente começa a entender a importância que nós temos como co-criadores aí das situações que nós vivemos, né? E a gente começa a entender a importância da educação daquilo que nós aceitamos, daquilo que nós assimilamos, daquilo que nós pensamos na nossa vida, né? E o Emmanuel, ele segue falando que esse espelhinho aí, que é a nossa mente, ele é como se fosse prisioneiro nas sombras da ignorância, igual uma pedrinha incrustada ali, uma pedra valiosa que está ali presa no meio do cascalho. E que para ser retirada essa pedra, né, desse cascalho, é necessário o esmeril que vai ali tirando, limpando para conseguir livrar ela. Da mesma forma, esse espelho que é a nossa mente, que está preso ainda na ignorância, que faz com que a gente escolha tantas vezes caminhos errados, mesmo que às vezes pareça para uns tão óbvio aquilo que é bom e a gente às vezes insiste em errar, ele fala que para que a gente consiga livrar da ignorância esse nosso espelho, a nossa mente, a gente tem que fazer igual para tirar a pedra preciosa do meio do cascalho, precisa do esmeril do trabalho. Então a gente vai precisar entender que não é num passe de mágicas, que não é com fórmulas exteriores, com palavras que a gente acha que são mágicas, que a gente vai conseguir conquistar a nossa iluminação, né? Que a gente vai conseguir fazer brilhar a nossa luz. Mas que é necessário sim um trabalho intenso e constante no nosso interior, né? Nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, no nosso autoconhecimento. Quem nós somos, por que nós agimos como agimos, por que nós reagimos muitas vezes ao invés de agir da maneira adequada, né? A gente começa então a entender a importância dessa educação moral, desse autoconhecimento, né? Então a gente começa a entender essa necessidade imprescritível de educação para todos os seres, para todos nós precisamos. Bom, e o Emmanuel ele segue dizendo que o nosso eterno benfeitor, né, Jesus, na sua lição, fixou o modo dele falar na forma imperativa, né? Então ele falou assim, brilhe a vossa luz, como se estivesse,
ensinando, está orientando, tá nos dando uma ordem, né? Brilha a vossa luz. É para brilhar, não é para ficar escondido, né? E o Emmanuel, ele diz que isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito, ele tem que brilhar em sua grandeza plena. Porque enquanto a gente não conseguir isso, a gente vai estar ainda amarrado em sofrimento, em angústia, em dores, que a gente quer se libertar, a gente quer melhorar a nossa vida. Então a gente precisa entender a necessidade desse burilamento, porque a gente só vai conseguir ter esse brilho, ter essa luz através da educação que nos propicie esse justo burilamento. E ele encerra esse capítulo com um parágrafo muito interessante que nos faz pensar naquilo que nós comentamos na semana passada, quando a gente conversou sobre instrução. Quando a gente refletiu sobre o capítulo Instrução, nós usamos um símbolo do anjo que, para chegar até Deus, precisa de 2 asas, né? E essas asas, uma se chamaria amor e a outra se chamaria sabedoria, né? Então a gente precisa sempre unir a questão do conhecimento, da instrução, o amor, a bondade, a modificação interior, né? Não é só ter conhecimento teórico, é ter elevação moral a nossa necessidade. E o Emmanuel, ele então encerra esse capítulo dizendo assim, mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo. Não adianta só eu ter conhecimento, eu estudar e eu não melhorar aquilo que eu sou, eu não melhorar o meu interior, né? E ele segue dizendo assim, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude. Não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade. E lembrando que lá atrás, quando a gente estudou o capítulo sobre vontade, o Emmanuel nos dizia que a vontade ela é uma alavanca que nos impulsiona para frente, né? Ela é a gerência aí desse escritório todo que é a nossa mente, que somos cada um de nós, né? Então, é a necessidade da educação com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, ou seja, não é imposta, não é obrigado por alguém, não tem como eu obrigar alguém a fazer aquilo que a vontade não atuou no coração. Enquanto a vontade não atingir a vontade do bem, esse brilho, a vossa luz vai estar um pouco distante ainda, né? Então, assim, se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e de sublimação. Então, a gente começa a entender a importância de tudo aquilo que a gente conversou nas semanas anteriores, né? Da nossa mente, né? Que é esse espelho da questão da vontade, porque enquanto eu não me decidi por mim mesma abraçar essa causa de melhoria interior, não adianta os outros quererem me pressionar e me forçar, não adianta. A gente, para crescer, para se iluminar, a gente tem que ter a nossa vontade, a gente tem que ter essa necessidade interior que nos impulsiona a buscar conhecimento, a buscar a instrução adequada, a querer modificar aquilo que não está bom dentro da gente. E aí entra essa necessidade da educação permeada por vontade, em que a gente começa a trabalhar e a escolher o que nós queremos para a nossa vida. Educação essa que faz com que a gente comece a saber assim, o que eu aceito e o que eu não aceito na minha vida. Qual o pensamento que eu aceito, que chegue, que cresça, e qual o pensamento que eu não aceito mais, que tome conta de mim. Assim como atitudes também que decorrem disso, né? Então, fica aí então a nossa reflexão dessa semana sobre a importância da educação interior.
nos auxiliando a conquistarmos esse brilho, né? Permitindo que a luz que cada um de nós tem e traz dentro de si possa brilhar. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais essa semana e nos vemos na próxima reflexão.